Hoje eu vou explicar para vocês como que é dividido os bairros aqui em Dublin e também vou dar dicas de onde você pode morar aqui. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula e eu moro aqui em Dublin já há mais de 2 anos. E nesse vídeo, então, eu vou explicar mais ou menos como que é dividido os bairros aqui em Dublin e também dar aí algumas dicas, né? Quais bairros são melhores de se morar, os bairros que são um pouquinho mais perigosos. E claro, gente, eu vou falar aqui da minha experiência, né? Do que eu ouço também das pessoas aqui no geral, né? Ah, tal bairro é um pouquinho mais perigoso, tem alguns lugares que é mais a preferência do pessoal, né? Que a gente vê nos anúncios. Então, para começar, gente, Dublin é dividida entre lado sul e lado norte. E o que divide esse lado sul e lado norte é o rio Liffey. Bom, gente, então o lado norte é o lado considerado a periferia aqui de Dublin, tá? Mas lá no início, quando a cidade de Dublin começou a ser construída, as pessoas começaram a construir suas casas no lado norte. E aí, depois de um tempo, que essas pessoas começaram a se mudar para o lado sul. E aí começou a surgir, né, umas casonas enormes, lindas, né, das pessoas ricas mesmo. E aí aqui no lado sul, então, ficou as casas menores, né, com um aspecto um pouquinho mais feinho, né, a estética, né, um pouquinho inferior. E aí essa região norte foi onde as famílias, né, mais pobres se estabeleceram. E essa distinção ainda hoje é muito perceptível. A gente nota mesmo, né, principalmente nas construções do lado, o lado rico, né? É o lado onde a gente vê casas enormes, né? De 3, 4 andares. E aqui é realmente o lado mais simples, né? Inclusive a gente vê nas ruas também. No lado sul, né? Eu já morei no lado sul, hoje eu moro no lado norte. E eu notei muito, inclusive até na rua, como é limpo, assim, a gente vê que é muito mais limpo no lado sul. Eles têm um cuidado muito maior com várias coisas. Quando você entrou no lado sul, você já percebe a diferença. Então, gente, como eu faço para identificar, né, cada área do lado sul ou do lado norte? Sim, aqui a gente tem os nomes, né, dos bairros, mas isso com o tempo, depois de você estar morando um pouquinho mais de tempo aqui, você vai começar a lembrar dos nomes, porque eles são um pouquinho complicados, né, um pouquinho diferente. Mas assim que logo você chegar aqui, você vai notar que todo mundo tá falando, lá em D1, eu trabalho lá em D24, eu moro em D12, né? E aí você fica naquela, né? Meu Deus do céu, do que eles estão falando, né? O que é esse D e um monte de números, né? Então, gente, esse D1, D2, D3 são os distritos, tá? Então é o Ear Code que a gente usa lá, o código postal, né? Você vai ver lá D01, aí mais alguns códigos lá. Então, é o distrito que você se encontra, tá? Então, por exemplo, D1 e D2 é a área do centro. E também, gente, o lado norte são todos os números ímpares. E o lado sul são os números pares. Então, quando eu falo de D2, D4, D8... são distritos que estão no lado sul, que é a área nobre. E quando eu estou falando de D1, D3, aqui eu não sei contar, D7, tá? Essas áreas pra cá, D9, D11. Agora eu, né, lembrei. Ai, Jesus. Então, esses são os números ímpares que estão no lado norte. Bom, gente, agora eu vou dar algumas dicas para vocês, tá?
de áreas que são um pouco perigosas, né? Consideradas perigosas aqui de Dublin, que talvez vocês devam evitar, né? Mas isso não é regra, tá, gente? Porque, inclusive, eu vou falar algumas áreas aqui que são consideradas perigosas, mas que eu já morei. Então, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é que não é por distrito, tá? Ai, a região D5 é muito perigosa. Não. Tem algumas áreas ali dentro desse distrito que talvez é um pouco perigoso e você possa evitar de passar. Então, por exemplo, aqui em D1, eu moro hoje em D1, na área central, tá? Áreas perigosas, consideradas perigosas aqui em D1 seria Mountjoy Square, tá? Mas, gente, tem muita gente que mora em Mountjoy, então, assim, vai de você, né? Tem algumas pessoas que tiveram uma experiência ruim, né? E outras pessoas que falam super bem. Então, assim, você que tem que julgar, né? Se você for morar lá, então tenta evitar algumas coisas, né? Mas não quer dizer que vai acontecer com você. Então, é só para você estar realmente mais atento ali quando você estiver passando nessa área para evitar algumas coisas, né? Outra área em D1 é a Summerhill. Eu já morei na Summerhill. E assim, eu ouço, né, muitos casos, que já levaram meu celular, já levaram bicicleta e tudo mais. Mas, por exemplo, eu sempre trabalhei até tarde, chegava em casa umas 10 horas da noite. Eu andava com meu celular na mão e nunca tive problema nenhum. Mas tem muita gente que teve uma experiência diferente. Então, assim, de novo, vai de você, né? Se você já sabe que talvez tenha aí alguns casos, então tenta evitar, né? Por exemplo, às vezes eu mexia no celular, mas se eu via gente, talvez um grupo de adolescente vindo em minha direção, eu já ficava alerta e já guardava meu celular, não ficava também dando mole, né? Outra área que as pessoas comentam que é muito perigosa é em Finglas, que fica em D11. Essa é uma área que eu também morei, então assim, por experiência própria, realmente, o que eu passei lá não foi assim muito agradável. Lá, assim, eu posso dizer que realmente é uma coisa assim, não é criança, entendeu? Não é adolescentes, como a gente escuta aí que rouba bicicleta, rouba celular, por brincadeira, né? Lá já é uma coisa assim um pouquinho mais de adulto. Quando eu estava morando lá, a gente ficou sabendo de algumas gangues lá, que eram rivais e tal, então foi uma experiência assim complicada. Então, se você puder evitar Finglas, né, em D11, eu sugiro você evitar. Outra área também que é muito falado é em D8, tá? O distrito de D8. Principalmente em Rialto, né? Os riders, né, que fazem entrega, comentam bastante desse lugar, né? É uma região que você deve tentar evitar, assim, inclusive para fazer entrega. Tem várias regiões aí. Quando eu cheguei aqui em Dublin, eu fiquei numa acomodação em D8, que era um bairro chamado de Pimlico, uma coisa assim. Fica perto do centro ainda, e era uma região, assim, com bastante naná. Então, assim, eu acho que não foi legal. Eu ainda não entendia o que era aquilo tudo, né? Óbvio. Mas não foi assim, não é legal você já de cara ter essa experiência ali, né? Com naná e tudo mais. Então, isso é outra coisa, a gente já fica a dica. Quando você fechar lá o seu intercâmbio, né, com a sua escola, já pergunta, né, em relação à acomodação, mais ou menos a área onde você vai ficar. O ideal, assim, tentar ficar um pouquinho próximo da escola, já aqui na região central. No início, realmente, é importante isso até você se localizar de tudo, né? Então, se eu pudesse mudar alguma coisa
do meu intercâmbio, eu acho que seria esse início ali da acomodação. Eu vou falar agora sobre algumas áreas chiques, né, que a gente considera assim, né, se você falar, ah, eu moro em tal lugar, todo mundo vai dizer, nossa, né, então tá bom, né, que a pessoa é chique, né, tá morando lá. Assim, realmente o aluguel talvez vai ser um pouquinho mais caro, né, as casas também provavelmente vão ser um pouquinho melhores, né? Então a primeira região seria a de D4, né? A gente tem Ballsbridge, Donnybrook. Donnybrook é uma região que eu também já morei, que foi quando eu conheci o Lucas, ele morava em D4 e aí eu fui lá morar junto com ele. E é uma região linda, muito linda. E eu também estava trabalhando lá, eu fui minder, né, também no mesmo bairro. Outra região também muito legal, muito boa e linda é Hatchmines, que todo mundo fala, que fica em D6. Regiões consideradas boas também, gente, que assim a gente vê muitas vagas, a maioria, né, dos intercambistas, né, se encontram nessas regiões, são D7, tá? Que é uma região que eu também morei, por exemplo, em Smithfield, né? Ainda em D7 tem a região de Cabra, eu vejo muita vaga, assim, no Face, no Instagram. Outra região que também é preferência, assim, do pessoal é em D3, que é Fairview, muito bom, tem um parque lá enorme, com campo de futebol também, então é muito legal morar por lá. Inclusive, já morei lá também junto com o Lucas, e assim, eu não tenho nada a reclamar daquela região, realmente é muito boa. Ainda em D3 tem Conleaf também, que é uma região boa, ela só é um pouquinho mais afastada, né? Fairview ainda é um pouquinho próxima do centro, né? Se você quer ficar perto do centro, você vai caminhar aí uns 15 minutos até o centro. Outra região que o pessoal comenta também muito é Dundrum, só que fica em D14, e aí é um pouquinho mais afastado do centro. Então, se você não quer morar no centro, você quer ficar afastado, então é a região ideal para você. Outra região próxima do centro e que eu já comentei, que é D8, né? Eu falei assim, que não era uma região muito boa, mas tem uma área que é Porto Belo e que eu vejo que o pessoal comenta muito, que realmente é um lugar lindo, né? Perto do canal, e tem vagas ótimas também, já vi bastante vaga muito boa. E assim eu vejo também que é uma preferência do pessoal, porque também ainda é próximo do centro. Então, gente, essas são as minhas dicas, né? Aí vai de você também, se você quer morar próximo do centro, ou se você quer morar afastado, ou se você quer morar no centro da cidade, né? Se você quer morar no centro mesmo, então D1 e D2, né? Hoje eu moro em D1. Eu moro literalmente bem no centro da cidade. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Eu não falei de todas as áreas, né? Até porque a gente tem 24 distritos, tá? Então é bastante área. Mas eu espero ter ajudado aí um pouquinho a vocês se localizarem, né, por Dublin. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você conhece alguma outra área que é boa ou que você considera sendo perigosa e eu não comentei aqui. Comenta aqui embaixo pra gente saber. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até agora. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!